Olá, tudo bem com você? Espero que você e sua família estejam bem aí nesse período de quarentena, todos se cuidando, né? É importante que a gente se previna aí, né? Tome cuidado necessário. Hoje eu fiz agora há pouco um encontro online com o pessoal participou, tive várias dúvidas. Só que eu vou fazer esse outro vídeo agora para deixar gravado para que vocês possam assistir em outro momento, certo? Então, assim, a ideia é que eu apresente para você um feedback do desafio de leitura, que é a atividade da RA1, e também te oriente para a atividade do RA2, que é o planejamento da revisão de literatura, certo? Então, eu vou compartilhar com você um PowerPoint, onde a gente tem ali as explicações, né, uma forma mais clara de você visualizar os exercícios, tá? Então, vou compartilhar contigo. Nós temos aqui, ó, então, o desafio de leitura acadêmica, né? Você, então, encaminhou o desafio de leitura acadêmica, e precisa ver como é que foi o teu desempenho. Você vai lá no menu esquerdo, tá? Lá em Minhas Notas. Ao clicar em Minhas Notas, você verá ali as atividades enviadas, né? Por algum motivo que eu não sei explicar para vocês, as atividades aparecem duas vezes, né? Uma em preto e outra em vermelho. Exatamente essa em vermelho que é importante você verificar o teu desempenho. Então, você vai olhar aqui nessa que está em vermelho, né, ó, o estudante aqui ficou em desenvolvimento, e você vai clicar no exibir rubrica, tá? Quando você clicar no exibir rubrica, ele vai aparecer essa tela para você, aonde você tem ali, ó, o que você atingiu o suficiente e o que você está em desenvolvimento. Até em alguns vídeos de introdução da disciplina, nós tutoras havíamos conversado com vocês dizendo que o sistema apresentaria suficiente e insuficiente, certo? Só que, por algum motivo, o sistema não absorveu essa nomenclatura e ainda vai continuar aparecendo suficiente e em desenvolvimento, tá? Então, quem tiver suficiente é porque atingiu 70%, e quem estiver em desenvolvimento é porque não atingiu e precisa refazer a atividade. Aqui, ó, você já vai encontrar respostas previamente formuladas e o feedback que eu dei, tá? Ó, feedback de que está muito bem feito, ou no caso do em desenvolvimento, que precisa melhorar, né? Mas aí tem um feedback dizendo o que você tem que fazer, tá? Então, para saber, né? Eu vou lá em minhas notas, atividade em vermelho, exibir rubrica, aparece aqui. Só que eu também coloquei observações para você lá no próprio arquivo que você me enviou a atividade, o arquivo em que você escreveu. Né? E como é que você vai visualizar essas informações que eu deixei lá? Você também vai em minhas notas, só que aí você clicar em cima do título da atividade, tá? Clica ali duas vezes, ele vai aparecer para você o seu texto, né? O seu arquivo que você enviou. E aí eu peço, por favor, você dá uma olhada em todo ele, do começo ao fim. Aonde tiver marcações em amarelo, passe o mouse por cima, dá uma clicada, porque ele vai aparecer comentários, ó, cuidado com campos em branco. Essa é um tipo de informação. Então, vai aparecer esse comentário aqui. E aí, conforme esses comentários que eu fui colocando, você saberá o que é que precisa melhorar, ou às vezes é só uma informação, uma observação para você tomar cuidado para os próximos, tá?
Então, nós temos aí, como você vê, feedback, né, lá em minhas notas. E também é importante você saber que quando você atingiu o suficiente, você não precisa refazer. Você tá certa a tua atividade, você já pode ir tocando para frente, tá? A não ser, ó, algumas questões atingiram suficiência, né? Mas existem erros e melhorias apontadas. Né? Principalmente para quem atingiu o suficiente, é importante dar uma olhadinha no material, no arquivo, nas minhas observações, porque tem algum comentário ali, né? Não em todos, mas às vezes tem algum comentário que pode te auxiliar em atividades futuras. Tá? Quem ficou em desenvolvimento deve observar os feedbacks e refazer somente a questão que não atingiu suficiência. Ah, como assim, professora? Ó, tá vendo nesse feedback aqui? Nós temos o que está suficiente, que é o azul aqui, e o em desenvolvimento é o que não está suficiente, que é esse aqui. Então, você vai corrigir apenas este. Os demais, tá tranquilo, você atingiu a suficiência. Você tem que corrigir aquele que está que deixou a desejar, certo? Então, é importante você notar isso. Aí, nós temos aqui, ó, a própria atividade do desafio de leitura acadêmica. Ele tem 3 exercícios dentro dessa atividade. O primeiro deles é esta leitura inspecional, né, uma leitura que você faz antes de ler todo o artigo, é dar uma olhadinha ali na capa, nas próximas folhas, e descobrir se é um artigo científico, se é uma dissertação, uma tese, né? E aqui a gente já deixou anotado para você. E depois você saber um pouquinho sobre os autores. O que é essa formação, né, esse papel social dos autores? Quem são essas pessoas? São formadas em quê? Né? São graduadas, mestres, especialistas, doutoras, são professores, pesquisadores, essa informação. Áreas de conhecimento que aparecem no artigo, então, que área que está envolvida ali? Estão trabalhando o tema relacionado com química? Está relacionado com agricultura? Então, que área que aparece ali? Educação, direito, linguística? Tá? Essas são as áreas. Não que sejam essas as áreas, são exemplos de áreas, né? O propósito do texto é objetivo. Para que será que escreveram esse artigo? Os autores, em algum momento do texto, afirmam, né, acabam esclarecendo assim, que o objetivo do texto, o propósito, a intenção, esse artigo foi escrito a fé, né? Então, tem ali algum objetivo. A metodologia usada é exatamente como é que esse artigo foi escrito. Foi aplicado algum questionário, as pessoas fizeram alguma experiência, fizeram entrevistas, consultaram livros, fizeram uma pesquisa bibliográfica. O que exatamente? É a metodologia. O ano de publicação, não é o ano de acesso, e as palavras-chave, que elas ficam logo abaixo ali do resumo, certo? Aqui eu estou retomando um pouco isso, exatamente para você entender os seus acertos ou os erros. Depois, a atividade 2, você tinha que colocar a síntese de parágrafos, né, das partes do texto. Então, lá em introdução, você tinha que resumir o parágrafo primeiro e o terceiro. O que seria esse resumir? Colocar as palavras, as ideias principais do texto, frases que consigam retratar essa ideia principal do parágrafo, tá? Primeiro, no terceiro, e foi em todo o texto. E a atividade 3, essa aqui que teve mais, assim, dificuldade, pelo menos conforme as correções que eu realizei. Porque muitas pessoas fizeram a atividade 3, mas não perceberam que tinha 2 comandos. Né? Então, eram 2 ações a serem realizadas.
A primeira delas era fazer comentários, então, assim, inserir aquelas caixinhas de diálogo que o permite lá na ferramenta revisão, colocar caixinhas de diálogo comentando sobre o texto. Tem pessoas que não conseguiu colocar a caixa de diálogo, mas colocou a resposta logo abaixo aqui da letra A, ou colocou lá no final do arquivo, não tem problema, mas fez. A questão é que existem algumas pessoas que não fizeram esses comentários. Fizeram a letra B, colocando sublinho, ou realce, ou até construindo mapas conceituais, mas não fizeram comentários. Ou fizeram comentários e não colocaram o sublinho realce, tá? Então, não é um nem outro, são os dois. É a letra A e a letra B. Então, algumas atividades retornaram exatamente por essa questão, porque elas deixaram de fazer um ou outro, certo? Acredito que sobre o desafio de leitura acadêmica são essas as informações. Peço, por favor, atenção na escrita, acentuações, ortografia, né? Escreva no Word, o Word tem o corretor automático de ortografia e de acento, desde que você coloque no idioma do português, isso já auxilia, tá? E aí, a gente vai para o planejamento da revisão de literatura. Para você chegar nesse planejamento de revisão de literatura, significa que você participou do blog, entrou em contato com os seus colegas, se organizaram, se conheceram, construíram o contrato de equipe, assinaram, enviaram para mim, e agora vocês estão elaborando esta atividade. Ah, professora, mas eu tenho alguns colegas que não apareceram no blog, que não deram sinal. Faça atividade com quem respondeu as mensagens, com quem está presente, tá? Faça atividade com esses. Se aparecerem outros no decorrer do período aí, a gente vai adicionando essas pessoas. Continue dando uma olhada lá no blog, dizendo, né, o que vocês estão fazendo. Nós já enviamos o contrato para a professora, nós já enviamos o planejamento da revisão, né? Vão mandando informações para que isso fique um pouco registrado, né? Para que conste que existem pessoas da equipe que estão trabalhando, tá? E lá, mais para o final do semestre, vocês terão uma avaliação de desempenho dos integrantes da equipe. Você poderá avaliar os seus colegas, dizendo se ele participou bem ou não, e você também será avaliado. Então, isso vai contribuir para quem não está participando, né, ou começa a participar muito tarde. Bom, para que a gente vai fazer esse planejamento da revisão de literatura? Lembra o seguinte, você já aprendeu a fazer uma leitura, tanto mais prévia, né, uma leitura prévia, quanto uma leitura mais aprofundada de um artigo científico. Você sabe agora identificar as ideias principais desse artigo, entender qual é o objetivo dele e também identificar as teorias que estão ali abordadas, certo? Isso assim, uma ferramenta importantíssima para você poder construir agora os seus trabalhos acadêmicos, né? Ou, de repente, você vai fazer um artigo científico, mas para o final do teu curso você vai escrever uma monografia, né? Você quer participar com o teu professor para fazer a publicação de um artigo científico numa revista, né? Você está desenvolvendo habilidades que são padrões, né, padronizadas na universidade, tá? Então, agora, aqui são os lembretes que você tem na sua própria atividade do RH2, né, que você vai selecionar fontes acadêmicas confiáveis e adequadas ao tema proposto. O que são fontes acadêmicas confiáveis? Artigos científicos, livros, dissertações, teses, tá? Artigo publicado em blog, não é, né? Artigo publicado em revista de reportagem, assim, jornalística, não serve, tá? Você precisa procurar artigos publicados em revistas científicas,
né, que seja publicações de universidades, certo? E ao tema proposto é o tema que você e tua equipe escolheu, né? Cada estudante deverá selecionar 2 trechos das 2 fontes acadêmicas diferentes. Então, assim, nós estamos em 5 integrantes na equipe. Cada um vai selecionar 2 fontes bibliográficas. Pode ser 2 artigos científicos, 2 livros, um artigo e um livro, tá? Então, se são 2, 4, 6, 8, 10. Nós vamos ter 10 fontes bibliográficas. Cada integrante vai selecionar um trecho das 2 referências que você tem. Então, você vai selecionar 2 trechos. Tá? Cada um vai pegar as 2 referências, selecionar um trecho de cada uma e vai fazer depois a paráfrase. E vocês devem selecionar parágrafos que correspondam às ideias dos autores da fonte acadêmica e não dos autores que eles citam. Vamos dar um exemplo. Digamos que você está lendo um livro escrito por Soares. Aí Soares, para escrever o livro dele, ele pesquisou vários autores. E ele está fazendo uma paráfrase do autor Batista. Batista, ano tal, afirma que você não pode fazer referência a Batista, você tem que fazer referência a Soares, que é quem escreveu o livro. Tá? No próprio artigo que vocês fizeram, o RA1, diz que não é recomendável fazer a PUD, que é aquele citado por. Então, o que o Soares fez, ele citou Batista. Tá? Então, você não pode utilizar a informação do Batista, e sim o que foi escrito por Soares. Certo? Tomem cuidado com isso. Aqui, ó, você vai colocar o nome da tua equipe, aquele nome que você colocou lá no contrato, o assunto, que é o tema mais, o tema mais geral, né? Então, vamos falar sobre direito ambiental, vamos falar sobre comunicação organizacional. E aí, o tema em si é aquele mais específico. Comunicação organizacional em pequenas empresas de Curitiba, em pequenas empresas do setor têxtil de Curitiba. Tá? Então, delimitar o teu tema. E as perguntas, né, é exatamente aquilo que vai te orientar a buscar as bibliografias. Falando, nossa, em comunicação organizacional tem tanta coisa, o que eu vou buscar? Aquilo que você quer responder. Né? Por que pequenas empresas ainda mantêm uma comunicação informal? Né? Você fez uma pergunta de pesquisa, você vai buscar a bibliografia referente a essa pergunta. Tá? Então, você tem que fazer no máximo 3 perguntas para orientar esse teu trabalho, tá? Para que ele não fique tão extenso. Então, essa aqui é a introdução. Depois, nós temos a tabela que vocês vão preencher para esse planejamento. Lembre-se que este é um planejamento. A revisão em si você fará no RA3. Então, aqui você vai colocar ideias principais. Tá? Então, veja aqui, nós temos a introdução. A introdução, ela é escrita por todos. Tá? Então, vocês vão trocar informações, um vai redigir uma parte, outro vai redigir outra, apaga uma coisa, escreve outra, e assim vai. Aqui vocês vão colocar ideias-chave, podem ser frases que façam vocês lembrarem do que vocês querem escrever. E se você utilizou alguma fonte para construir essa frase, coloque aqui a fonte. Então, aqui você vai falar sobre o tema, a apresentação do tema, aqui sobre a relevância, por que é importante falar sobre comunicação organizacional, né, qual que é a contribuição disso, e o objetivo, o que você pretende informar com essa revisão de literatura? O conceito, de repente, os tipos de comunicação organizacional, né? Então, aqui, e todos vão escrever aqui. No desenvolvimento, já é diferente. Aqui, nós vamos ter linhas escritas por cada um dos estudantes que estão no grupo. Tá? Então, aqui, digamos que um dos integrantes vai colocar os conceitos
de comunicação organizacional. Então, a ideia-chave de cada parágrafo, o que é? Conceito de comunicação organizacional. Vai selecionar um trecho de um dos livros ou artigos que defina comunicação organizacional. E aqui vai fazer a paráfrase deste trecho. Então, vai colocar lá, segundo Abraão, entre parênteses, 2019, a comunicação organizacional é com as tuas palavras. Ou você pode simplesmente começar com Abraão, 2019, entre parênteses, afirma, argumenta, esclarece, conceitua, utiliza o verbo de dizer. Tá? Então, é sempre bom o sobrenome do autor, o ano da obra, o verbo de dizer e aí o conceito. Essa é a forma mais assim, didática de você fazer uma paráfrase. E a fonte de onde você tirou esse conceito. Se é um artigo, se é um livro, a fonte completa. Tá? E o seu nome aqui, ó. Quem que é o estudante que fez essa paráfrase? Aqui vocês serão avaliados individualmente. Tá? Então, cada estudante vai fazer duas. Então, duas linhas é do estudante Felipe, as outras duas da estudante Carolina, tá? E assim vai indo. Tudo bem? E assim, a ordem, é importante que vocês coloquem dentro de uma ordem, mas isso poderá ser modificado lá na hora da revisão de literatura. E as considerações finais, o que é? Para você apresentar ali principais ideias do que você apresentou nessa revisão de literatura, a fonte, e também é feito por todos. Então, assim, preste atenção nas considerações e na introdução. Todo mundo vai fazer, eu não preciso ler. Não, você é da equipe, você é responsável. Leia, releia e releia, tá? Para você verificar se está bem escrito, se ali contém a informação que tem na tua revisão de literatura, porque todos serão avaliados por esses dois itens. Você será avaliado individualmente somente a paráfrase, tá? Aqui é só para você saber que lá no nosso site da PUC, em biblioteca, você tem diversos periódicos que podem ser acessados, você pode clicar nesses periódicos e fazer uma busca pelo tema da tua revisão de literatura, né? Ou você pode utilizar o Google Escolar, o Google também tem alguns livros online que você pode utilizar, tem o portal da CAPES, todos esses são locais que apresentam artigos científicos, eles são confiáveis. E lembre-se que essa atividade, né, do RA2, ela tem que ser entregue até dia 13, segunda-feira, até meia-noite, tá? Depois disso, ele é considerado atrasado e não é recebido. Então, se organize, faça a atividade em equipe, lembre-se que somente um membro faz a postagem da atividade, tá? Não é necessário todos, na verdade, não se deve fazer isso, porque a quantidade de envio é limitada. Então, é preciso que um integrante encaminhe, e para mim não vai aparecer como nome da equipe, tá? Eu vou avaliar o documento. Então, cuidem, acessem direitinho lá os vídeos que estão orientando sobre esse planejamento da revisão. Esse planejamento da revisão eu vou corrigir e mandar para vocês, e vocês, a partir da minha correção, vocês vão construir a revisão de literatura de vocês, que é o RA3. Então, tendo dúvida, escreva lá no Fale com o Professor Tutor, ou no espaço Tira Dúvidas. Eu estou aqui para te orientar, para te auxiliar. Não espere chegar à última hora para você vir tirar dúvidas. Tire dúvidas antes. E, por favor, continue em contato com seus colegas nesse período agora que nós estamos de trabalho de home office. Nós estamos percebendo cada vez mais a necessidade da gente fazer trabalhos em equipe, à distância, né? Então, estamos aí desenvolvendo as nossas habilidades, certo? Espero que tenha ficado claro para você, né? E se você precisar de alguma coisa, entre em contato comigo,
certo? Cuide-se, espero que você e sua família fiquem bem durante todo esse período aí. Tá? Um abraço.